Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz de Cristo para a Santa Igreja amada do nosso Senhor. É com muita alegria, com muita satisfação que agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por mais essa noite, e podermos estarmos aqui reunidos como igreja, podermos pregar a palavra de Deus, podermos falar acerca da misericórdia e do amor de Deus em nossas vidas. Quero convidar os nossos irmãos para estar participando conosco. Eu creio, em nome de nosso Senhor Jesus, que esta noite será uma noite de bênção, será uma noite de milagre, que Deus tem algo para tratar conosco, que Deus tem algo para falar aos nossos corações. Então peço que os irmãos fiquem atentos, fiquem ligados, se aparte de tudo aquilo que possa atrapalhar a tua comunhão nesse momento, durante esse tempo que vamos permanecermos juntos. Você possa estar com a sua mente voltada para a palavra de Deus, que a tua mente possa estar ali ligada naquilo que Deus tem para tratar contigo nesta noite. E eu creio, em nome de Jesus, que ao final desse culto, eu creio que o Senhor falou abundantemente em seu coração. E por esta razão, eu vou pedir a nossa irmã Tatiana para estar orando nesta noite, para estar abrindo o nosso culto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Por favor, irmã. Amém. Saúde a igreja. Aleluia. Do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, amado e Pai querido, mais uma vez, diante da Tua presença, Senhor, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por mais esta oportunidade, Pai. Te agradeço, Senhor Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu sobre a face desta terra. Glória Te a agradeço Jesus. pelos milagres concedidos, por cada livramento, Senhor Deus, Amém. que o Senhor fez sobre as nossas vidas, Senhor Deus, aqueles que sabemos, aqueles que nem imaginamos que aconteceram, mas o Senhor estava lá, Louvado seja o nome do nos Senhor guardando, Jesus. nos livrando, Senhor Deus, de todo e qualquer tipo de mal. Esse culto seja um culto de bênção, Senhor Deus, seja um culto de milagre, Senhor Deus amado, seja um culto de gratidão. Eu te agradeço, Senhor Deus amado, porque nessa quarta-feira, dia 23 de setembro, fiz 20 anos de casamento, Senhor, e eu te agradeço, Senhor Deus, por mais um ano, Senhor, que o Senhor nos permitiu estarmos juntos, eu e meu marido, comemorando esta data, porque só quem sabe a nossa história, sabe a dificuldade, sabe, Senhor Deus, dos altos e baixos, sabe, Senhor Deus, tudo que nós passamos para chegar até aqui. E glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor, porque se não fosse a Sua presença nas nossas vidas, isso não seria possível. Então somos gratos por tudo que o Senhor fez, por cada milagre que o Senhor nos concedeu durante esses 20 anos juntos, Senhor. Assim como nós, Senhor Deus, te agradecemos. Cremos, Senhor Deus amado, que aqueles que te buscam, que aqueles, Senhor Deus amado, que choram diante dos teus pés, diante do teu altar, Senhor Deus, também receberão, Senhor Jesus, o milagre, receberão, Senhor Deus, das tuas mãos, tudo aquilo que tem pedido, Senhor. Amém. Toma, Senhor Deus, a cada um que está na sua casa neste Glória a momento, Jesus. Senhor. Entra com teu mover e com teu agir. Que este culto seja um culto de milagre, seja um culto de resposta através das orações, através da palavra introdutória, através da palavra pastoral. Senhor Deus, amado Pai querido, que seja uma noite grandiosa diante da tua presença. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a paz de Cristo aí para o meu irmão Humberto Assunção. Um prazer estar aí com o nosso irmão Humberto nesta noite, que o Senhor possa abençoar a você e sua família, em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos glorificar e exaltar o nome do Deus da glória. Que Deus possa abençoar a todas as famílias, que o Senhor possa restaurar os lares, as famílias, os matrimônios. Deus possa fazer uma grande obra na vida de cada um sobre a face desta terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece, oh glória, quebranta o meu coração. Toma-me conforme tua palavra, enche-me até que em mim se
ache só a ti. Oh glória, oh Altíssimo, grande é o Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, salva-me, Senhor, e me conhece, oh glória, quebranta-me. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Transforma-me conforme tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. O grande, aleluia, usa-me, Senhor. Canta, povo santo de Deus, canta, igreja. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, aleluia, usa-me, oh glória, transforma-me, enche-me e usa-me. Aleluia! Sonda-me, Senhor, quebranta-me. Aleluia, glória a Deus. E usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, dá-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Deus ali. Deixa rolar, deixa rolar. Oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Oh Deus de glória. Sonda-me, quebranta-me, aleluia, forma-me, enche-me e usa-me.
louve, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Oh Deus de glória e Deus de poder, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Tivemos alguns problemas aí com o equipamento de som, mas é normal. A gente não pode parar de louvar, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, independente de qualquer circunstância, amém, meu irmão? Vamos continuar adorando o Senhor Jesus, para a honra e glória do seu santo nome, amém? Oh glória! Aumenta um pouquinho do teu aí, do teu celular. Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh glória, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Quero estar, aleluia, junto aos seus pés, pois prazer maior não há. Deixa rolar, deixa rolar. De me render e te adorar. Fica ligado na palavra. Oh glória, tudo que há em mim. Glória a Jesus. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, aleluia, somente a ti, Jesus. Te louvarei, glória a Deus, não importam as circunstâncias, adorarei
Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Jesus. Somente A Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor da glória. Amém, meu irmão? Vamos dar início a nossa palavra nesta noite, porque Deus é Deus de vitória, é Deus de glória, é Deus de bênção. E nós queremos nos alimentarmos espiritualmente, porque só o Senhor da glória pode nos alimentar, só o Senhor Deus Todo-Poderoso pode nos dar o alimento espiritual, porque precisamos do alimento físico, né? Biológico, material, mas precisamos também do alimento espiritual, o alimento que nos sustenta, né? O alimento que nos dá força espiritual, é o alimento que nos dá graça, é o alimento que nos renova. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de Cristo, meu irmão Nunes, seja muito bem-vindo nesta noite à Igreja Evangélica do Ministério do Divino Espírito Santo. Amém, meu irmão? Que Deus possa te abençoar nesta noite em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Quero convidar a minha irmãzinha Yasmin para trazer uma palavra nesta noite introdutória, para que ela possa deixar uma palavra aqui para os irmãos aqui, para que possamos refletir acerca da palavra de Deus. Por favor, querida. Saúde na igreja, na paz do Senhor. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, Capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por favor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimar. Não nos cansemos de fazer o bem. Amém. Mesmo quando mais ninguém vê ou aprecia, Deus está vendo. Ele sabe sua luta e recompensa a fidelidade. Não desista, no tempo certo você receberá a recompensa. Você às vezes se sente desanimado com vontade de desistir? Você não está sozinho. Muitas vezes fica difícil seguir sem Jesus. Sofremos muita pressão para desistir e voltar à velha vida. Mas Jesus nos ajuda a continuarmos firmes. Acreditando nestas verdades da Bíblia, você pode superar as dificuldades sem desistir. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Obrigado por esta palavra. Obrigado por essa palavra de reflexão nesta noite aqui para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Esta noite eu quero falar um assunto com a igreja acerca das falsas igrejas, né? Acerca de um evangelho maculado, né? De um evangelho adulterado, de um evangelho que leva o povo, leva a sociedade ao engano, ao erro, à dúvida. E é o evangelho que traz discórdia, o evangelho que traz desunião, né? Que não cria um elo, que não cria uma unidade, que não cria, né, um só corpo, um só espírito, né? Então a gente precisa entender que essas falsas doutrinas que estão aí espalhadas pela face da terra, isso é algo criado por parte do inimigo e muitas vezes também criado por parte da mente humana. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor Jesus, que está no livro de Marcos, a partir do capítulo de número 7. Livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, daquele que tem nos guardado, nos assistido em todas as nossas necessidades. Eu vou ler para os irmãos. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem.
E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo, e disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, vocês podem observar que já lá naquele Antigo Testamento, no Novo Testamento, ali naquela parte ali de Jesus, Jesus recrimina os fariseus, os líderes religiosos, por causa das tradições humanas, das crenças, dos dogmas criados pelos seres humanos, né? Pelos costumes. E aquilo não tinha nada a ver, não fazia parte do Evangelho de Jesus. Perfeito? Não tinha absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus. Era algo criado pela mente humana. E nós podemos observar que hoje, quantas pessoas se têm deixado levar, né, por falsas doutrinas, por falsas promessas, ensinamentos que não tem nada a ver, né, com o Evangelho, com as Sagradas Escrituras, não tem nada a ver com a igreja, né? Igrejas que têm somente como prioridade seus interesses pessoais. Porque, na verdade, essas igrejas, né, essas seitas, elas não ensinam a palavra de Deus. Pelo contrário, elas ignoram a palavra de Deus, elas ignoram os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, as leis, as ordenanças, levando o povo de Deus ao erro, ao colapso do cristianismo no Brasil. Nós hoje temos um cristianismo que está em colapso. Né? Está em colapso, porque o Evangelho, na verdade, foi adulterado. Esse Evangelho que é pregado, não vou também generalizar, que em todas as denominações o Evangelho é pregado de uma maneira leviana, nada disso, tem muitas igrejas sérias, muitos homens de Deus sérios, mas observamos que algumas denominações, eles pregam o Evangelho adulterado. E já naquele tempo de Jesus, lá com os fariseus, os mestres religiosos da lei, nós observávamos que o próprio Senhor Jesus advertiu que o Evangelho, né, que aquelas doutrinas que foram criadas pelos homens, eles davam mais importância, mais valor do que os próprios princípios da palavra do Senhor Jesus, do que os próprios ensinamentos de Cristo. E eles não davam a devida importância o que de fato era importante. Eles estavam ali vivendo de aparências, vivendo uma vida de mentiras, porque não estavam enquadrados dentro dos princípios da palavra de Deus. Eles não estavam vivendo aquilo que o Senhor tinha determinado para a vida deles. Por isso que o Senhor Jesus vai advertir eles, né? Dizendo que eles obedecem às tradições humanas, mas não obedecem à palavra de Deus. Porque aqueles ensinamentos
não tinham absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Eram criações da mente deles, costumes, tradições, dogmas, né? E todo o legado deixado pelo Evangelho, todo o legado deixado pelo Senhor Jesus, muitas vezes é ignorado por parte das igrejas, né? Podemos observar alguns exemplos, tem algumas denominações que não permitem, né, que o homem vá à praia, ou se ele quiser ir à praia, ele precisa ir de calça, ele não pode botar um short, uma sunga. Tem mulheres que não podem usar qualquer roupa, tem denominações que as mulheres só podem andar com aqueles saião, aqueles roupões que vão até o pé, enfim. E tantas outras criações, doutrinas criadas por parte do homem, que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Onde que a mulher não pode se maquiar, não pode pintar um cabelo, cortar cabelo. Enfim, eles criam uma série de regras que não tem absolutamente nada a ver com os princípios cristãos. Mas a gente observa que muita gente tem caminhado nesse sentido, em vez de observar a palavra do Senhor, tem dado ouvidos à palavra dos homens. O caminho da verdade, o Evangelho, está sendo deturpado pelo homem, que só pensa em alcançar lucros cada vez maiores, sem se preocupar com a miséria espiritual do povo. Porque hoje o povo brasileiro vive uma miséria espiritual, né? Abrindo espaço para as críticas. Quantas pessoas estão fora das igrejas hoje, que não são cristãs, criticando os métodos, os ensinamentos que foram, na verdade, adulterados pelos homens. Ensinamentos esses que foram instituídos pelo próprio Deus, pelo próprio Filho de Deus, pelos apóstolos. Ensinamentos esses que não deveriam ser adulterados, que não deveriam ser deturpados, mas por uma razão muito simples de buscar os seus próprios interesses, o homem, né, acaba adulterando a palavra de Deus, pensando em si mesmo. Aí que eu continuo dizendo, abrindo espaço, né, para críticas, trazendo, né, a dúvida para aqueles que estão de fora, porque são determinados tipos de situações que nós observamos e que podemos ver no nosso dia a dia, que eu, como servo de Deus, fico constrangido. Não vou citar aqui nenhum tipo de evento, mas todos nós sabemos quantos eventos hoje têm chocado a própria igreja, né, com relação a pessoas que são pessoas públicas e que têm dado um falso testemunho, envergonhando, né, a obra de Deus, envergonhando o reino de Deus, e trazendo esses ensinamentos, né, adulterados, fazendo com que o Evangelho ele perca a sua eficácia e ao mesmo tempo sendo motivo de chacota, de dúvida, né, de descrença pelos aqueles que são incrédulos. Quantas pessoas, na verdade, gostariam de estar na presença de Deus e se decepcionam com esse quadro vergonhoso diante de algumas denominações que estão vendendo a palavra de Deus, que estão rifando a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, capítulo de número 2, no versículo de número 1 ao 22, nos revela tais situações já previstas para este século, mas na verdade isso já acontecia lá em outrora. Amém? O Senhor Jesus já havia advertido com relação a todas essas situações. E nós vivemos isso nesse século, nesse milênio. Precisamos, na verdade, estarmos atentos como cristãos, estarmos na torre de vigília, para que não venhamos ser enganados, para que não venhamos ser engodados pelo falso evangelho. O Evangelho de João, no capítulo de número 8, versículo de número 32, diz: se conheceres a verdade vos libertará. Amém. Então é uma questão de conhecimento. Se eu conheço a verdade, logo eu não sou enganado. Logo eu não serei manipulado por aqueles homens que têm segundas intenções. O problema é que muitas vezes o crente, o cristão, ele não quer tomar para si o conhecimento, né? Ele não quer ler a Bíblia, ele não quer estudar, ele não quer buscar o conhecimento, ele não quer
entender quais são os princípios da palavra de Deus, qual é a vontade da palavra de Deus para a vida dele. E aí se torna, na verdade, uma presa muito fácil para ser enganado pelos falsos pastores, falsos profetas, esses enganadores que estão aí leiloando, né? Que estão aí vendendo o evangelho, levando pessoas, né, à miséria, levando as pessoas ao erro, ao engano. Nem estão muito pouco preocupadas com o resultado. Mas eu creio, em nome de Jesus, que cada um deles, segundo as suas obras, serão cobrados de acordo com tudo aquilo que eles fizeram, que terão que dar conta diante daquele que é o Senhor da glória, aquele que detém todo o poder e toda a honra sobre tudo e sobre todos, que é o Deus vivo. Ele, na verdade, acaba explorando seus membros, criando campanhas absurdas, né, que em nenhum momento do cristianismo jamais existiu. Ou até mesmo já existiu lá outrora na Igreja Católica. Nós vemos lá aquelas vendas lá de um pedacinho lá no céu, uma casa no céu, mas naquele tempo, né, na Igreja Católica. Nós hoje somos cristãos protestantes, estamos fora da Igreja Católica, mas ainda assim vemos aqueles homens que se intitularam homens de Deus, tendo as mesmas práticas repugnantes diante da Igreja cristã do nosso Rei Jesus Cristo. Eu fico muito chateado, fico muito preocupado, porque essas pessoas, na verdade, são exploradas, né, com essas campanhas absurdas que jamais existiu em tempo algum. Criação de uma mente suja e perversa do homem, né, que insiste, na verdade, em escravizar o próprio homem, submetendo a uma confusão mental, trazendo dúvida e, muitas vezes, se enriquecendo à custa do sacrifício dos seus pobres e humildes membros, muitas vezes exigindo quantias absurdas, bens materiais, cheques pré-datados, podendo até pagar no cartão de crédito, se for o caso. Eu tive uma certa experiência, uma certa vez, que eu fui convidado para um casamento, e esse casamento era um casamento comunitário, e o meu irmão estava casando nesse dia. E eu fui convidado, fiquei muito feliz e orgulhoso em poder participar desse momento tão importante, feliz na sua vida. E ao final da solenidade, ao final do culto, foi pedido as ofertas e dízimos. Até aí não tinha problema nenhum, isso faz parte, né? É prática, é de costume. Mas, num determinado momento desse momento do cerimonial, eu fui surpreendido, na verdade, pelo pastor da congregação, dizendo que quem não tivesse recurso poderia pagar, ou poderia doar, ou poderia ofertar através do talão de cheque ou até mesmo do cartão de crédito. Eu nunca tinha observado, nunca tinha visto isso na minha vida, e aí me vejo saindo um batalhão de homens e mulheres correndo por meio do salão com máquinas de cartão de crédito para debitar ali o débito automático, até mesmo no crédito, enfim. Saiu um batalhão ali correndo, passando a máquina, e vi muitas pessoas ali se manifestando positivamente, cooperando, ofertando, passando cartão, preenchendo o talão de cheque, mas na sua grande maioria, as pessoas estavam com cartão de crédito. Eu não sei se ali elas estavam ofertando através do débito automático ou através do crédito. Aquilo me deixou muito chateado, né? Eu fiquei perplexo diante daquela cena, diante daquela situação, né? Onde que eu vi na prática, né, a palavra de Deus sendo leiloada, né, sendo vendida, né, sem nenhum pudor. Se o membro, muitas vezes dessas igrejas, entram em determinado tipo de campanha e não alcançam a bênção, não alcançam o milagre, e muitas vezes eles vão interpor o pastor, porque eles participaram daquela campanha e não foram beneficiados por essa campanha, aí você muitas vezes escuta o próprio pastor uma justificativa, né, muito peculiar por parte do próprio pastor, dizendo ao membro que em algum momento o membro duvidou, que a sua fé não foi suficiente para receber o milagre, para receber a bênção. É uma situação cômoda, né? Quando você é interrogado, quando você é interposto, dizendo, poxa, pastor, participei da campanha, fiz tudo direitinho, ofertei,
fiz tudo de acordo com o que o Senhor falou, da maneira que o Senhor orientou, e eu não alcancei a minha bênção, eu não alcancei o meu milagre, eu não alcancei, né, aquilo que eu tinha buscado no Senhor. E aí você vê o pastor dizendo, né, isso, meu filho, provavelmente em algum momento você duvidou. A sua fé não foi suficiente para que você alcançasse esse milagre, essa bênção. Faremos novas campanhas e com certeza na próxima você será abençoado. Amém, irmão? E o irmão sai dali convencido que aquelas palavras são verdadeiras por parte daquele pastor, porque ele tem aquele pastor como a boca de Deus, um homem de Deus. E na verdade sabemos que o nosso Deus não barganha em absolutamente nada. O nosso Deus, eu não preciso de um pastor, eu não preciso participar de qualquer tipo de campanha para que eu possa fazer um voto com Deus, diretamente com o Senhor. Eu posso fazer qualquer tipo de voto com Deus, posso me comprometer com Ele até em ofertar uma determinada quantia, se assim Ele me abençoar em um determinado milagre, uma bênção que eu esteja buscando, mas não necessariamente eu preciso me comprometer em levar essa oferta, esse voto na igreja. Nada me impede de poder compartilhar num orfanato, num asilo, em participar de uma ação, em participar em ajudar uma entidade, que seja uma entidade séria, que esteja ali movida pelo motivo realmente nobre, enfim. E a gente observando isso diante de todo esse tempo no Evangelho, a gente fica muito triste com tudo isso. Isso faz com que as pessoas sérias se afastem da presença de Deus, que quando na verdade Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Deus não tem culpa absolutamente de nada disso. O grande problema, como eu falei lá anteriormente, lá no versículo de 8:32, conhecereis a verdade vos libertará, é porque o próprio cristão, o próprio cidadão, o indivíduo, ele não busca na palavra de Deus as revelações da parte de Deus. Ele não busca as orientações de Deus. O que significa os princípios da palavra, quais são os mandamentos, o que Deus requer de mim para que eu possa ser abençoado, como é que funciona toda essa engrenagem do reino de Deus. A gente precisa entender algumas coisas. O reino de Deus, ele não é feito de só prosperidade, de só bênçãos, de só riquezas. Até mesmo se você conhecer o Evangelho, se você pegar o livro de Gênesis e Apocalipse da Bíblia, você pode observar que poucos foram os homens que prosperaram financeiramente e materialmente. Que grande parte desses homens que eram profetas, pastores, eles viviam com muito pouco. Esses homens viviam com muito pouco. Na verdade, eu entendo que a palavra prosperidade, ela tem um significado muito tranquilo. O significado da palavra prosperidade é ter todo dia. Então, na verdade, se eu tenho todo dia o meu alimento, se eu tenho todo dia condições de me manter, saúde, tenho um teto, tenho um lugar para morar, tenho uma família, tenho uma roupa, tenho condições, vivendo de uma certa forma simples. Isso é ser próspero. Ser próspero é ter todo dia, é não te faltarem absolutamente nada. Só que as igrejas macularam tudo isso mais uma vez, e criaram o slogan que o cristão que não é próspero é um cristão que está em pecado. E na verdade o Evangelho nunca disse que ser humilde, ser pobre, ter o suficiente todos os dias, quer dizer que você esteja em pecado. Até porque o próprio Senhor Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então logo há uma contradição nisso tudo. Logo há uma contradição na palavra pregada em cima dos púlpitos dessas denominações, que não fazem sentido, que não são coerentes com os ensinamentos da palavra do Senhor Jesus. Se o próprio Filho de Deus diz que é mais fácil entrar num camelo, passar um camelo pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no reino de Deus, quer dizer então que, em contrapartida, os bens materiais e financeiros que o indivíduo tem, que ele conseguiu conquistar na sua vida, não dá a ele direito de ser salvo.
não carimba o passaporte dele para a vida eterna. O que carimba o passaporte do ser humano para a vida eterna é aceitar o Filho de Deus como o único suficiente Salvador da sua vida. É isso que carimba o passaporte para a vida eterna. Não são os bens materiais, não é o dinheiro, não é os bens, não é a autoridade do homem. Isso não significa absolutamente nada para Deus. E nós vemos as igrejas pregando um falso evangelho, dizendo que nós precisamos prosperar a qualquer custo. E se não prosperarmos, né, se não tivermos o crescimento, é porque estamos vivendo em desacordo com a palavra de Deus. Quando eu posso garantir aos irmãos que isso é uma pura mentira da parte desses homens que estão aí negligenciando, fraudando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que eles abandonaram o caminho reto de Deus, os homens, né? Aqueles homens ungidos de Deus se rebelaram contra Deus, assim como alguns anjos se rebelaram contra Deus. Temos conhecimento desse fato, que alguns anjos se rebelaram contra Deus e foram destituídos da presença de Deus, porque assim traíram a sua confiança. E o dia do grande juízo está muito próximo. Jesus está à porta e volta para cumprir com a sua palavra. Amém. E nesse grande momento, nesse grande dia, né, serão julgados. Todos nós seremos julgados pelos nossos atos, sejam eles bons ou maus, e daremos contas dos nossos feitos, das nossas ações. Eu creio que será um dia muito feliz para poucos e será um dia terrível para muitos, porque ainda que muitos se acham que estão na presença de Deus porque frequentam a casa de Deus, porque vivem ali, né, fazem da igreja um clube, algo social, na verdade não estão aprovados, na verdade não alcançaram a salvação. E aí o próprio Senhor Jesus também vai dizer: se afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Ou seja, será um dia que vai ser um dia extraordinário para poucos que se preservaram, que viveram de acordo com a palavra de Deus, né, se manteram fiéis à palavra de Deus, e aqueles outros que achavam, porque estarem na presença do templo, na presença de homens, na doutrina dos homens, né, no oba-oba, acham que estão com as suas salvações garantidas. Na verdade, eles estão profundamente, redondamente enganados. Amém. Amém, meu irmão? Então, assim, nós precisamos entender, de fato, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu fico assim, muitas vezes assim, me questionando, porque eu vejo que esses homens têm uma influência muito grande, né, dentro da mídia, né? São pessoas que são reconhecidas nacionalmente, muitas vezes até mundialmente. São pessoas que são aí celebridades, vamos dizer assim, que na verdade não deveriam ser, nem se sentirem dessa maneira, porque o próprio Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, que esteja ali para servir, não para ser servido. E o que nós vemos é uma mão contrária. A celebridade, o bispo, o pastor, apóstolo. No outro dia eu vi uma senhora se intitulando apóstola e bispa. Eu fiquei chocado mais uma vez. Falei: meu Deus, aonde está escrito isso na palavra de Deus? Aonde está isso no Evangelho, né, na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse? Em nenhum momento, né, eu vejo essa condição. Não é querendo ser um machista, não é querendo menosprezar o sexo feminino, pelo contrário. Mas em nenhum momento você encontra fundamento bíblico para que você possa alçar, né, para que você possa conceber esse título a uma mulher, como apóstola, como bispa. Quer dizer, as pessoas estão muito preocupadas nos títulos, né? Porque o título é muito mais importante do que o servir. O próprio Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, ele veio: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, essas pessoas estão na mão contrária. Mas, infelizmente, por elas serem as pessoas muito influentes, elas acabam
corrompendo as pessoas que estão dentro da igreja, com aquelas pessoas que estão dentro da igreja, porque muitos estão com um pé dentro da igreja e um pé no mundo, acabam trazendo confusão, envergonhando o Evangelho. Quantas pessoas hoje estão desviadas da igreja? Quantas pessoas você conhece que dizem que um dia já se batizaram, um dia aceitaram Jesus como único suficiente Salvador das suas vidas, mas por algum motivo, por alguma intempérie da vida, se afastaram do Evangelho e hoje estão distantes? Você chega aí na Cracolândia, você chega aí no lugar de viciados, o que você mais encontra é ex-presbítero, ex-pastor, ex-bispo, ex-apóstolo, ex-diácono, ex-missionário, ex-evangelistas, filhos e filhas de homens de Deus. Como pode? Como pode isso ser possível? É porque o Evangelho está perturbado, É porque o Evangelho, na verdade, foi adulterado. E as pessoas não tomaram o devido cuidado de estarem ali, observando, lendo a palavra de Deus e falar, peraí, eu estou sendo enganado. Não é isso? Eu muitas vezes fui titulado como trombador, até pelos outros pastores, por algumas congregações por onde eu passei, porque eu sempre fui um camarada de confrontar. Se estamos aqui pelo um objetivo. Se estamos aqui pelo um propósito. Se estamos aqui porque servimos ao mesmo Deus. Se estamos aqui pelos mesmos interesses. Se há algum interesse contrário que a não ser servir ao nosso Deus, eu não posso permanecer entre vocês. E em muitos lugares por onde eu passei, eu encontrei interesses diversos dentro da própria congregação. E me senti na obrigação de me desligar dessas congregações. Me senti no dever de honrar somente o meu Deus, porque, na verdade, eu não tenho compromisso com o homem. O meu compromisso é com Deus, é com a palavra, é com a verdade. É viver segundo os princípios da palavra de Deus. Não estou aqui me intitulando melhor nem pior do que ninguém. Eu sou pecador tanto quanto todas as outras pessoas. Mas eu procuro viver segundo os princípios da palavra de Deus. Eu procuro estar ali olhando o caminho de Deus, como eu posso estar fazendo da melhor maneira possível para agradar a Deus. Então eu não posso permanecer num lugar junto com a minha família onde que o Evangelho foi defraudado, onde que o Evangelho foi maculado. Não tem como. Não tem como. Não tem como você permanecer num lugar desse onde que os interesses são contrários ao reino de Deus. Amém? Glória a Deus. São homens que detêm o conhecimento, assim como aqueles homens lá, os fariseus, os mestres da lei, eram chamados mestres da lei, mestres religiosos, fariseus, detinham o conhecimento da palavra do Evangelho, mas defraudavam, faziam um julgo desigual, criavam suas próprias doutrinas, criavam suas próprias regras, suas próprias crenças, seus próprios costumes, alegando e se auto-intitulando como se tudo aquelas suas criações fizessem parte do Evangelho, fizessem parte da palavra de Deus. E quando na verdade não tinha absolutamente nada a ver. Mas ainda assim, havia até algo ali que a gente poderia até entender por parte daquelas pessoas, porque naquele tempo o Evangelho ainda não existia como esse aqui. Você não tinha um livro onde estabelecia as regras de Gênesis, Apocalipse, não existia. Existia o ensino oral ali, que passava de pai para filhos, para as famílias. Tinha ali, sim, os rolos, continham ali a palavra, mas nem todos tinham acesso. Muitos eram iletrados, não sabiam ler, então eles ficavam à mercê muitas vezes desses falsos profetas, desses fariseus, desses líderes que tinham a responsabilidade de ensinar o que era de fato a vontade de Deus e não obstruírem a vontade de Deus nem a palavra de Deus, ensinando aquilo que não era de fato verdade para aquelas pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu quero deixar algumas perguntas para os irmãos.
Que tipo de evangelho você tem vivido ou ouvido nos últimos anos da sua vida? Que tipo de evangelho você tem vivido? Qual evangelho que você tem vivido? O evangelho constituído, criado pelas mãos dos homens, ou o evangelho constituído, criados pelos princípios de Deus? Você tem prestado o teu ouvido para ouvir falsas doutrinas, falsos ensinamentos? Você precisa entender essas coisas. Porque se você não tem o conhecimento de causa, se você não tem o conhecimento do Evangelho, eu sinto muito em dizer que você se torna, né, vulnerável diante dessas várias vozes que ecoam sobre a face da terra. Você se torna uma presa muito fácil para essas seitas, para essas denominações, que se intitulam, né, denominações da parte de Deus, quando na verdade de Deus elas não têm absolutamente nada. Então, para que você se precaveia, né, para que você fique ali imunizado, né, imune a várias tentativas de te subornar, de te manipular, você precisa deter o conhecimento. Deter o conhecimento aonde? Na palavra de Deus. Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem o hábito de ler a palavra de Deus? Você tem o hábito, né, de ler a palavra de Deus? Porque toda vez que você lê a palavra de Deus, Deus fala algo contigo. Normalmente, quando eu estou lendo a palavra de Deus, sempre aprendo algo novo com Deus. E olha que eu já passei por aqueles versículos, por aqueles livros algumas vezes, mas não tinha ainda atentado, não tinha prestado muita atenção. Aí de repente traz uma nova revelação dentro daquele contexto que eu já tinha lido várias vezes. E aí me alegro no Senhor, porque o Senhor abriu os meus olhos para a verdade, me trouxe, né, uma visão ampla do que quer dizer aquele versículo, o que ele quer dizer com aquilo, quais são os ensinamentos que estão ali inseridos naquele contexto. Porque muitos pegam a palavra de Deus também, né, e criam pretexto em cima desses textos, criam uma nova regra, né, criam um novo evangelho, e pautam ali, né, para dar credibilidade, usam o nome de Deus, usam alguns versículos soltos para dar credibilidade, né, às suas seitas, a essas denominações que escandalizam, na verdade, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vejo nenhum mal em participar de campanhas que verdadeiramente sejam sérias. Né? Campanhas que verdadeiramente sejam sérias. Ou que o Senhor tenha tocado no seu coração. Como eu disse anteriormente, você não precisa esperar a igreja que você frequenta para que ela venha levantar uma campanha, uma oferta alçada. Você pode fazer um voto com Deus. Você e Deus, né, você pode ali estabelecer um voto com Ele. Não tem problema nenhum. Não há problema nenhum nisso. Mas você tem que ver se realmente esta campanha é uma campanha que parte da presença de Deus. Se não é algo criado pelo homem somente em angariar fundos para massagear o ego, né, para angariar fundos para que esses homens possam cada dia mais viverem em altos confortos, em altos luxos. Porque isso é a verdade. Você vê a igreja cada dia mais pobre, né, e os líderes cada dia mais ricos. Mas isso é uma contradição dentro do Evangelho. Isso é algo que não tem absolutamente nada a ver. A palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário, amém. Eu posso viver da obra de Deus sem problema nenhum, mas desde que esses valores que eu recebo sejam valores né, dentro de uma realidade, que eu possa ter uma vida digna, que eu possa ter uma vida com qualidade, mas que eu não venha, né, ostentar. Eu preciso ter o suficiente para me manter, a minha família. Eu não preciso ostentar, porque a palavra de Deus não me dá base para que eu venha ostentar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E muitas vezes eu consigo perceber que há muitos cristãos na sociedade que eles se omitem, né? Eles se escondem, eles se sentem vergonha de dizerem que são cristãos. Até por uma questão de... como é que é a palavra? É uma questão de comodismo, né? Vamos dizer assim. É uma questão de... fica bom para mim. Aí eu não gero nenhum tipo de sentimento contrário quando eu me omito. Porque quando eu abro que sou pastor, que sou um homem de Deus, que sou cristão, as pessoas começam a me observar. Ou então isso acaba gerando alguns conflitos dentro daquele local no qual eu esteja inserido. Né? E tem muitos que ali se omitem, né? Permanecem ocultos. É algo que nós não devemos fazer. Permanecermos ocultos, não. Nós fomos feitos para pregar o Evangelho. A própria palavra de Deus diz: e de pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura, para a honra e glória do nosso Senhor. Eu costumo dizer, né, que nós precisamos dar os bons testemunhos na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, né, no bairro no qual nós estamos inseridos, com os nossos vizinhos, né, na própria congregação onde eu congrego com os meus irmãos. Eu preciso estar ali sempre dando bom testemunho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu costumo dizer muito para alguns irmãos, né? Irmão, você sente saudade do mundo? Porque tem muitos irmãos que estão dentro da igreja, mas ficam com saudade do mundo, da vida do velho homem. Uma vez que você aceitou a Jesus como um suficiente Salvador, você morreu para o velho mundo e nasceu para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você não é Deus. mais deste mundo. Você agora faz parte do mundo de Jesus Cristo, do reino de Deus. Embora esteja no mundo, mas você não faz parte mais desse mundo. A própria palavra diz que nós estamos aqui como peregrinos, que a nossa nação não é nesta terra, a nossa nação é no céu. Amém? E eu costumo sempre brincar às vezes com os irmãos, dizendo: irmãos, estão com saudade do mundo? Porque eu sei que muitos sentem saudade do mundo. Às vezes também pergunto: irmão, você continua escravo do pecado? Porque tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te prende, você se torna escravo. Então, se tem algo na sua vida que te aprisiona, ou que você entende que você não vive sem esse algo, sem aquilo, ou sem aquela pessoa, não sei qual é a situação que te aprisiona, eu quero te dizer que você se tornou um escravo, né? Você se tornou um escravo, né, de uma pessoa ou de algo, ou alguma coisa que te prende. Então você passou a ser um escravo. E, na verdade, a palavra servo quer dizer escravo. Então eu sou servo de Deus, no bom sentido, sou escravo do reino de Deus. Mas o Senhor nunca me escravizou, pelo contrário, Ele disse que Ele veio ao mundo para me dar liberdade. Amém. Para que eu pudesse ser livre, né? Que eu pudesse refletir, para que eu pudesse pensar, para que eu pudesse tomar as minhas próprias decisões, para que eu pudesse reformular os meus pensamentos, entender o que é certo, o que é errado. Então, por essa razão, eu entendo que muitos irmãos em Cristo estão aprisionados dentro dessas denominações. Porque não existe um interesse por parte dessas denominações em ensinar o verdadeiro Evangelho, em tornar essas pessoas livres. Porque enquanto elas estão ali manipuladas, elas estão debaixo de uma autoridade. Amém. Elas estão debaixo de um governo. E aí elas conseguem ser manipuladas por aquele ministério, por aquele grupo de pessoas. Porque a partir do momento que os teus olhos abrem para a verdade, você não permanece mais naquele local. Né? O teu espírito, a tua alma já não consegue mais permanecer ali, porque ali não está a verdade. E aonde não está a verdade, porque o próprio Jesus Cristo é a verdade, Ele vai dizer: eu sou o caminho, a vida e a verdade, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, se eu estou num lugar onde meus olhos abrem, eu percebo que eu não estou onde está a verdade, eu não posso permanecer. Amém? Eu não posso permanecer nesse lugar onde não se encontra o meu Deus, onde não se encontra o Espírito Santo. Eu preciso entender essas coisas. E, na verdade, cada um de nós, né, temos um papel no reino de Deus. Somos muitas vezes missionários, muitas vezes somos evangelistas, somos profetas de Deus, muitas vezes somos diáconos. Nós exercemos vários papéis dentro do reino de Deus.
dentro que existe uma necessidade, nós precisamos estarmos preparados para assumir e para resolver todo e qualquer tipo de problema, de necessidade. Nós devemos estar aptos, prontos, né, a servir a Deus. Então, assim, queridos, eu chego ao final, né, nesta noite desta palavra. Eu quero deixar essa reflexão, essa palavra nesta noite para os irmãos. E eu espero que essa palavra ajude os irmãos a iluminar e orientar os irmãos no caminho da verdade do Senhor, né? E que os irmãos possam verdadeiramente cumprir com essa missão que nos foi dada, que é ganhar almas para o reino de Deus. É que a gente esteja na verdade, é que a gente não se deixe influenciar por essas vozes que estão aí adulterando o Evangelho, que estão aí imaculando, deturpando, né? Enfim, nós não podemos nos submeter nem nos deixarmos nos sujeitar a essas situações. E só há uma condição, né? Só há uma saída, é aprender a palavra de Deus. Só há uma saída, é conhecer a palavra, é estudar o Evangelho, é ter uma vida de oração, é ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse quantas vezes forem necessárias, é ter uma comunhão com Deus em oração, é ter uma vida pautada dentro dos princípios da vontade de Deus, é fazer com que, né, o Senhor se revele através da sua vida, né? É que as pessoas possam te olhar e ver em você a imagem do Senhor Jesus, que você possa ser realmente uma pessoa digna, íntegra, uma pessoa que não compartilha da mentira, da hipocrisia, das circunstâncias, não se deixa levar, né, pelo balanço das ondas, mas que seja, né, aquela pessoa que se pauta, aquela pessoa que toma um posicionamento diante de qualquer tipo de circunstância, né, e que seja sempre ali justo, né, que independente de qualquer coisa, seja justo, seja verdadeiro, seja honesto, né, porque Deus se agrada. E eu sempre costumo dizer isso, você não perde absolutamente nada vivendo uma vida dentro dos princípios da vontade de Deus. Você só tem a ganhar, você só tem a crescer espiritualmente. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas, Deus vai te sustentar, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar a sua vida em todos os sentidos. Desde que você viva de uma maneira que agrade a Deus, desde que você viva de uma maneira que edifique a palavra de Deus, que você honre a Deus, que você honre o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Filho de Deus, não morreu em vão. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por todos nós. Ele morreu em favor de toda uma humanidade. Só que as pessoas estão indiferentes a esses sacrifícios, ignoram esse sacrifício, se tornam autossuficientes, donas de si mesmas. E quando na verdade somos, né, nós não somos autossuficientes, perecemos, morremos a cada dia, porque eu costumo sempre dizer isso, cada dia de vida que nós temos é menos um dia. Então envelhecemos, morremos a cada dia, não temos a eternidade. Todos nós teremos que passar por aquele momento que nenhum de nós gostaríamos, que é passar pelo momento da morte. E o único problema não é passar pelo momento da morte, é quando passarmos por essa porta da morte, qual o caminho que estaremos, qual a porta que estará aberta para nós? Será a porta da vida eterna na presença do Senhor Jesus, ou será a porta para o inferno na eternidade? Qual é a porta, quando nós passarmos para o outro lado, estará aberta nos aguardando? Essa é a pergunta que eu quero deixar nesta noite para os irmãos. Essa é a pergunta que eu quero deixar para os meus irmãos em Cristo Jesus, para que caiam em si, busquem a face de Deus, busquem a verdade, busquem ser pessoas bem orientadas, pessoas, né, bem informadas. Se há uma dúvida, busque pessoas sérias, porque existem pessoas sérias no Evangelho. Amém. Existem pastores sérios no Evangelho. Ainda existem pessoas que não se corromperam, pessoas que vivem leais e fiéis ao reino de Deus, pessoas que são íntegras, pessoas que são tementes a Deus. Então procure essas pessoas, mas acima de tudo, busque a Deus, se há alguma dúvida, porque eu tenho convicção e certeza absoluta que toda vez que você buscar a Deus, né, e trouxer para Ele alguma pergunta, um questionamento, eu não tenho dúvida nenhuma que Ele há de te dar uma resposta para esses teus questionamentos, para essas tuas dúvidas. Ele vai abrir os teus pensamentos, Ele vai abrir a tua mente,
para que você possa entender qual é a real vontade dele para a sua vida e para as nossas vidas. Porque Deus é pleno, Deus é absoluto. Eu costumo dizer sempre que a última palavra provém do Senhor Jesus. Ele tem a última palavra em tudo, porque nada é impossível a Deus. Tudo é possível àquele que crê, tudo posso naquele que me fortalece. Só o Senhor é Deus. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de vós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. Então eu preciso somente crer em Deus. Eu preciso somente confiar. Porque as coisas vão acontecer não no meu tempo, mas no tempo do Senhor. É quando eu estiver realmente preparado para receber aquela vitória, para receber aquele milagre, para receber aquela bênção. Ele é absoluto, Ele é soberano acima de tudo e acima de todos. Eu preciso me colocar na condição de filho, na condição de servo. Eu preciso me submeter a uma ordenança, a uma autoridade que está acima de mim, que é o Senhor. É Ele que nos dá o sopro da vida, é Ele que nos mantém sobre a face desta terra. Amém. É Ele que nos dá um alimento. O homem não criou absolutamente nada. Ele chegou aqui, já tinha tudo aqui para ser criado. Glória, Toda a sabedoria, toda a inteligência é dada pela parte de Deus. O homem não tem capacidade nenhuma de se manter, se não for pela vontade de Deus. Amém? Então que Deus possa abençoar os irmãos, possa dar um final de domingo abençoado, possa ser uma semana de resposta, uma semana de vitória, uma semana de bênção, que vocês possam buscar mais a face do Senhor, possam ter uma vida pautada nos princípios da palavra do Evangelho, possam orar, possam jejuar, possam buscar o Senhor, possam se alegrar em Deus, possam ouvir a voz de Deus falando com você. É maravilhoso quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente ouve o Senhor falar conosco, quando o Senhor nos responde os nossos questionamentos, quando o Senhor nos envia ajuda, quando o Senhor nos envia o socorro, o escape, quando o Senhor nos envia a provisão. Deus proverá todas as coisas, meu irmão. Fica tranquilo. Olha o que ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Então, prioridade é o reino de Deus. Prioridade é o Senhor. Reino, família, igreja. Reino, família, igreja. Essa é a ordem. Amém. Precisamos entender isso. O reino de Deus está acima de tudo e de todos. Em segundo lugar vem a família, em terceiro lugar vem a igreja e por aí vai. Então, não fica angustiado, amargurado, porque o Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor precisa crer, acreditar, fazer um voto, aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, pensar, quando você fizer a passagem, quando você chegar do outro lado, qual porta estará aberta te aguardando? Qual é a porta que estará aberta para te receber? Se é a porta do reino de Deus para a vida eterna, para se regozijar, porque ele diz que tem algo extraordinário preparado para nós, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, que nenhuma mente conseguiu imaginar. Ou se você prefere, quando fizer a passagem para o outro lado, encontrar aquela porta aberta, é a porta que vai levar você para o inferno, para uma eternidade de sofrimento. Nós estamos falando não é de 100 anos. Nós estamos falando aqui de eternidade. Eternidade é algo que não tem fim. Essa é a palavra determinada pela palavra de Deus. Aqueles que não forem salvos passarão uma eternidade no inferno. E aqueles que forem salvos passarão uma eternidade no reino de Deus. Então qual é a porta que você quer que se abra quando você fizer a passagem para o outro lado? Você tem que pensar nisso, você tem que refletir sobre essas coisas, porque é importante. Porque nós não sabemos o dia que seremos chamados, nós não sabemos o dia que seremos convocados, não temos domínio sobre as nossas vidas, não podemos acrescentar um segundo sequer a mais às nossas vidas, se não for através da vontade de Deus, através do vosso Filho Jesus, através do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa abençoar os irmãos mais uma vez, que possa dar uma semana de vitória. Amém, meu irmão? Receba a bênção apostólica nesta noite, em nome de nosso Senhor Jesus. Abra suas mãos e receba a bênção.
Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus e que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que dê um domingo abençoado e uma semana repleta das bênçãos de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo domingo, às 18 horas.